Vamos lá, pessoal, vamos dar início à parte de introdução à internet. Vamos entender o que é a internet, em qual contexto ela surgiu? Vamos lá. Definição de internet. Comumente chamada de rede das redes. A internet é um sistema global de redes de computadores interligadas, oferecendo inúmeros serviços de comunicação. Vejam, inter representa entre. Internacional, entre nações. Interpessoal, entre pessoas. Internet, entre redes. Net, rede. Então, se você sabe isso, já é suficiente para deduzir o conceito. A internet vai ser o quê? Uma interconexão entre redes. Redes conectadas do mundo inteiro, né? Por isso, um sistema global. Agora, como que a internet surgiu? A partir de um projeto militar. Os americanos, no auge da Guerra Fria, precisavam interconectar os centros de pesquisa, precisavam permitir a comunicação caso houvesse uma guerra, inclusive. Logo, eles começaram a investir em um projeto chamado ARPANET. Logo depois da Segunda Guerra, surgiram os primeiros computadores. E já na década de 60, começaram a pensar em trocar informações entre computadores. Os americanos já começaram a desenvolver projetos para redes de computadores, para redes entre locais remotos, né, distantes. Por que você precisa saber um pouquinho dessa história? Por causa das provas, gente. É importante saber que a rede que originou a internet foi a ARPANET. Vejam. Questão da Prefeitura de Cajamar. A internet surgiu nos tempos da Guerra Fria com o nome de... Quando ela surgiu, quando ela foi criada, quando ela foi desenvolvida, ela era ARPANET. Notem que esse conceito de intranet, extranet, ele surge muito depois da própria internet. Então, o nome original da rede é ARPANET. Gabarito aí, letra B de Bravo. Agora, vamos para uma prova do MPC do Pará. A internet apresenta como característica o fato de ter seus conteúdos disponibilizados controlados pelo registro.br. Galera, a internet é uma rede que não tem nenhum tipo de controle, né, de gerenciamento. Então, existe o registro.br? Sim. O registro.br é a entidade que vai gerenciar os domínios brasileiros. Que é isso? O nome dos sites no país, né, todos aqueles .br, www.estrategia.com.br. Para eu poder adquirir esse nome e usar em e-mail, em páginas, para acessar arquivos na rede, eu vou ter que fazer um registro através do registro.br. Então, é a entidade que gerencia os nomes que a gente já vai chamar de nomes de domínio no Brasil. Agora, letra B. A internet apresenta como característica o fato de ser controlada de forma global pela ARPANET. Gente, ela não é controlada. A ARPANET foi a rede que deu origem à internet. Mas vocês vão ver, inclusive, durante esse vídeo, que a internet é uma rede pública. Letra C. Ser restrita aos usuários de uma rede corporativa. Corporativa não, né? Essa seria uma característica da intranet. Letra D. Ter criptografia nativa em todas as comunicações. Isso é mentira. Criptografia
vai garantir sigilo. E na internet, as informações são públicas e trafegam. Se você não investir em segurança através de aplicações na máquina, os dados trafegam na rede de forma insegura. Então, originalmente, a internet é apenas o quê? Um canal de interligação entre máquinas, mas um canal inseguro. Você tem que implementar a criptografia para poder ter um tráfego sigiloso. A letra D está errada. Quando ele coloca a criptografia nativa, lembra que nativa é uma coisa originária. Então, não é padrão que os dados sejam transmitidos de maneira codificada em todas as comunicações. A letra D está fora. O gabarito é a letra E. A internet é uma rede heterogênea, uma rede híbrida, formada por um conjunto de redes, por diferentes redes. Então, o gabarito é o quê? Letra E. Vamos que vamos. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. A internet foi projetada para ser altamente tolerante a falhas. Isso é verdade. Por quê? Qual era o medo do militar americano? Ficar sem comunicação. Então, tinham que criar uma rede que oferecesse caminhos alternativos para a entrega das informações. Tinham que criar uma rede que sobrevivesse a um ataque, continuando a transmitir o tráfego, mesmo no caso de ocorrer ataques nucleares em várias partes de redes de computadores. Essa questão está certa. Você vê, eu, quando peguei a questão, dei uma olhada nos comentários da questão, nos fóruns da internet, né? E eu achei super engraçado, porque tinha um aluno que colocava assim: achava que só barata ia sobreviver a um ataque nuclear. Né? Mas por que o CESP criou essa questão falando sobre o ataque nuclear? Pelo contexto histórico da ARPANET. Quando desenvolveram a internet, né, quando surgiu a ARPANET, o objetivo era sobreviver a ataques nucleares diante da iminência de uma guerra fria, né, de uma terceira guerra mundial. Enfim, o gabarito então dessa questão é o quê? Certa. Beleza? Agora, mais uma questão do CESP. A web foi patrocinada pela Agência de Defesa e Pesquisa Militar Americana chamada DARPANET. DARPA, né? DARPA era a agência. O conceito www foi desenvolvido logo após o início da Guerra Fria, em 1962, e foi utilizado como precursor de comunicação com o satélite de comunicação Sputnik. Você vê, por uma questão de informática, ela é muito difícil. Difícil? É, porque se o cara não souber a história, ele se arrasa na prova. Galera, aqui tem vários erros. Primeiro, ele coloca que o conceito foi desenvolvido logo após o início da Guerra Fria. E a Guerra Fria, ela inicia em 1947. E ele só coloca aqui 1962. Então, não é logo após o início da Guerra Fria. Segundo, que ele coloca que foi usado como precursor de comunicação com o satélite Sputnik. E a ARPANET era uma rede militar americana. O Sputnik, um satélite, o primeiro satélite artificial russo. Então, essa questão está o quê? Errada. Agora, o que é importante levar dessa aula para a prova? Que a internet é a rede das redes. Então, ela é formada pela interconexão de redes do mundo inteiro. E que a rede que originou a internet foi a ARPANET. Eu coloquei no slide algumas datas, na verdade, alguns marcos aí que podem ser relevantes nesse contexto histórico. Embora eu mesmo não goste de decorar data, é interessante a gente ter pelo menos essa noção, né, de que o primeiro computador totalmente eletrônico desenvolvido no mundo surgiu logo após a Segunda Guerra.
Ele foi desenvolvido durante a guerra, mas foi apresentado depois. Saber que a internet surge, né, durante a Guerra Fria, que a ARPANET começa a ser desenvolvida na década de 60 e que a internet se populariza na década de 90 no Brasil. Primeiro, ela fica restrita aos Estados Unidos, enquanto a ARPANET, depois ela vai se estendendo para outros continentes, ainda limitada para centros de pesquisa, né, para o meio acadêmico, para o meio militar. E na década de 90 ela é aberta para empresas, pessoas físicas e vai se popularizar, beleza? Então, com isso a gente vai fechando esse primeiro bloco histórico da internet. Vamos que vamos!